Estamos aqui já com o nosso editor de internacional, Fabrício Naitz, que tem um caso de uma brasileira que está repercutindo muito lá fora, né, Fabrício? Bem-vindo. Bom dia, Nelson. Bom dia. Boa segunda-feira para você, para todos que nos acompanham. Um caso gravíssimo que aconteceu com uma brasileira, aliás, uma espanhola de origem brasileira e seu marido que viajavam de moto. Eles viajam de moto por todo o mundo, mas estavam passando pela Índia, rumo ao Nepal, quando na última sexta-feira essa mulher e o seu marido acabaram sendo atacados por um grupo e ela foi vítima de um estupro coletivo. 7 pessoas teriam atacado ela na última sexta-feira e, segundo as informações mais recentes, que foram confirmadas inclusive pela Embaixada Brasileira em Nova Delhi, dos 7 suspeitos, 3 já foram identificados pela polícia e compareceram a um tribunal ontem lá na Índia. Outros 4 seguem sendo procurados. Esse é um caso bastante grave que a gente viu. A Índia é um país com índice altíssimo de estupros. A gente está falando aqui de uma média diária de 90 casos. Claro que é um país com uma população muito grande, uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, mas é um índice ainda assim muito, muito grave. O crime aconteceu no distrito de Dunka, isso no leste da Índia. Novamente, o casal ia em direção ao Nepal. Quando chegou a noite, eles decidiram parar para acampar em um local específico para isso, quando acabaram sendo atacados. Até curioso a gente falar desse caso, que a espanhola de origem brasileira, inclusive, falou sobre críticas que eles receberam nas redes sociais, basicamente jogando a culpa no casal, dizendo que eles são ali, de certa forma, culpados. O que você esperava passando pela Índia? E ela reclamou bastante disso, dessa falta, não dessa falta de apoio, dessa grosseria que o casal sofreu nas redes sociais, com críticas por ter passado por lá e achando que seria uma viagem tranquila, uma viagem sem nenhum tipo de problema. Bom, a polícia diz que segue procurando os outros 4 suspeitos e que essa investigação, que esse caso merece uma punição bastante dura, uma aplicação muito rigorosa da lei por lá, para garantir que seja uma punição, digamos assim, exemplar e que isso não volte a acontecer. Novamente, são índices muito graves. 90 estupros por dia, em média, acontecendo na Índia. Tá aí, informações do Fabrício Naitz sobre essa espanhola com origem brasileira. É isso, né, Fabrício? Exatamente. Que foi, infelizmente, vítima de um estupro coletivo quando passava pela Índia. Obrigado, viu, Fabrício? Mano, eu quero começar com você. Este é um casal, na verdade, de influencers. Eles viajam o mundo todo. Eles passaram por 66 países em 5 anos. E agora, passando pela Índia, é que eles estavam acampando quando foram surpreendidos por este grupo de estupradores que violentaram esta mulher de origem brasileira. Olha, primeiro, nossa total solidariedade, que atrocidade, né? Ninguém deveria, isso é óbvio, né? Ninguém deveria ser vítima de uma violação tão grave, de um desrespeito, um estupro, né? Uma violência que aterroriza as vítimas. Eu acho que um ponto que chama atenção também, muitas vezes a gente vê no debate brasileiro alguns grupos de uma militância mais identitária ficam colocando como se o machismo fosse um problema do Ocidente, da cultura patriarcal ocidentalista, como se, como se nas democracias liberais, como se no Ocidente esse fosse um problema mais grave do que em outras partes do mundo, o que é uma miopia. Esse é um problema, infelizmente, que acompanha a humanidade em todas as suas formas institucionais. Infelizmente, quando há ser humano, a gente tem crimes como estupro, como assassinato, como homicídio, e todos eles precisam ser coibidos independentemente da cultura. Não existe essa situação como se determinada cultura justifica, o que é que você espera indo para a Índia. Esse discurso é um absurdo. Direitos humanos fundamentais devem valer em qualquer que seja o país, em qualquer que seja a cultura, e nós precisamos, inclusive, valorizar a cultura, a filosofia, a visão de mundo que coloca essa questão dos direitos fundamentais como um ponto essencial e não fazer qualquer tipo de relativização do que deve ser direitos fundamentais em toda parte do mundo. Nessa linha aí, Ju, eu vejo que você está aplaudindo a fala do Mano Ferreira. Como é que você vê essa manifestação de muitos culpando o próprio casal aí, a própria mulher, por terem sido vítimas deste crime absurdo?
Eu bato palmas aqui porque o Mano basicamente trouxe a linha da construção do liberalismo, né? O liberalismo ele surgiu muito a partir da construção dessa ideia de direitos humanos que transcende fronteiras. Então existe uma ideia do direito natural que toda pessoa, por ser humano, desfruta independente do país que ela viva. Né? E isso parece básico, parece simples, mas quando a gente pega casos concretos, é espantoso você observar a tentativa de flexibilização, de tolerância com respeito a direitos humanos. Eu posso falar aqui do Brasil. Muitas meninas são estupradas em tribos indígenas. E todas as vezes que eu tentei levar esse debate adiante no meio político, inclusive dentro de órgãos do judiciário, houve ali um recado muito claro: Júlia, a gente não fala sobre esse assunto. Porque a autonomia das tribos indígenas é a cultura das tribos indígenas, então a gente não entra nisso. E aí eu falava, pois é, imagina uma menina de 9, 8 anos, 10 anos, sendo iniciada sexualmente porque faz parte ali de um ritual indígena tradicional e a gente não pode falar nada sobre isso. Então, é importante fazer essa análise que o Mano fez e entender que a gente tem problemas aqui dentro do nosso país também, né? É absolutamente absurdo colocar a culpa, né, dessa violência em relação a essa mulher, né? Talvez o que as pessoas tentaram dizer foi que em certas regiões do mundo já se sabe que existe uma cultura de estupro, né? E que um cuidado adicional deve ser redobrado, né? Deve ser tomado. Por exemplo, na África do Sul, se você for visitar a África do Sul e você ser uma mulher branca, você não pode andar na rua sozinha, sem ter um homem, porque a chance de você ser estuprada, principalmente por ser branca, é enorme. Então, eu, quando estive lá, recebi esse recado e não desgrudei, né, do meu companheiro, porque eu sabia que o meu risco estava redobrado. Então, é lamentável que em várias regiões do mundo ainda a gente veja a predominância desse pensamento de que a mulher ela se coloca numa situação de subserviência e de submissão ao desejo masculino, que pode, inclusive, por meios violentos, utilizar meios violentos para ter acesso àquela mulher. Então, a gente precisa reprovar, a gente precisa repudiar e a gente precisa saber onde isso acontece. Onde isso acontece? Porque eu vejo muitos grupos feministas levantando bandeirinha aí de país extremamente machista e que legitima a violência contra as mulheres. Ô Felipe, se a gente normalizar a cultura do estupro, a gente vai começar a normalizar vários outros crimes que vêm de culturas, né? Porque em algumas culturas é normal a mutilação do órgão genital feminino. Em algumas outras culturas é normal você descartar um bebê se ele nasce com alguma deficiência. Tribos, enfim, em algumas culturas mais arcaicas, né? Ou seja, passou da hora da gente ter uma civilização a nível global, a nível mundial. Os países que se relacionam diplomaticamente com esse tipo de Estado, em que se admite de alguma maneira, em que se há uma conivência, começarem a exigir mais presença de direitos fundamentais, direitos humanos, entidades internacionais, cobrar mesmo acompanhamento para que casos como esse não mais aconteçam, né, Felipe? A discussão é boa, Nelsinho. Tem uma discussão que o mundo faz sobre direitos humanos que é entre o universalismo contra o relativismo, né? As pessoas, explica aí. Tem pessoas que defendem que os direitos humanos é um valor universal, logo tem que ser aplicado no mundo todo, né? É uma visão da ocidentalização do mundo. E tem outras pessoas que defendem o relativismo, ou seja, tem vários países que têm que ter as suas próprias regras, mesmo que essas regras vão contra os direitos humanos defendidos no Ocidente. O fato é que o mundo, em geral, está cada vez mais ocidentalizado, né? A Índia, por exemplo, desde que foi colonizada pela Inglaterra e depois que se abriu para o Ocidente por conta de pessoas indo para os Estados Unidos e vice-versa, virou um país muito mais ocidental. E o fato, sem entrar nessa discussão do universalismo contra o relativismo, o fato que estupro é crime na Índia, né? É tão grave o estupro na Índia, como bem disse o Fabrício, né, 90 casos por dia, que a própria Índia resolveu tornar crime, né? E digo mais ainda, estupro coletivo na Índia é crime de prisão perpétua, né? Estupro normal da Índia é crime de, no mínimo, 10 anos, né, a pena. É bom lembrar que o Daniel Alves foi
punido por 4 anos e no Brasil a pena mínima é de 6 anos. Ou seja, estupro na Índia é mais grave que no Brasil, se você for ver. Mas por que acontece tanto, então? Isso por conta da abertura... isso é incompetência da polícia. Meu Deus. Na Índia, cara. Meu Deus. Calma. Respira. Jesus. Respira. Tô falando que esse cara odeia a polícia. Respira. De cada 10 mulheres, 8 não registram ocorrência, porque tem vergonha e medo. A diferença é que eu estudo a situação. Estuda mais. Você tá estudando pouco. Só a questão do você estuda e não vai pra prática. Vai lá, conclui aí, Pepe. Pelo amor de Deus, mano. Quando você pega, por exemplo, por que o estupro acontece na Índia, tem vários fatores. Primeiro fator... a falta de confiança na polícia é um deles. Então, por isso tem pouca notificação de crime contra estupro, porque as pessoas não vão para a polícia porque acham que os crimes não vão ser desvendados, né? E tem medo as mulheres de denunciar as pessoas, porque não vai ter a responsabilização da pessoa e ela vai ficar exposta. Essa é a primeira razão. A segunda razão, que a sociedade da Índia ainda é muito de casta, né? Então, infelizmente, a pessoa de uma casta superior, quando comete crime de estupro contra uma pessoa de uma casta inferior, a tendência é a polícia e os poderes instituídos dar ganho de causa para essa pessoa da casta superior. Então, privilégio, é isso? Tem várias razões porque ainda há crimes de estupro na Índia. Mas o fato é que essa situação é crime na Índia. Entendeu? E só um ponto para terminar, Nelson, o que é importante, que eu acho, é um absurdo essas pessoas falarem que a culpa é da vítima que acampou na Índia, que deveria saber que a Índia é um lugar que tem estupro. Isso é um preconceito contra o povo indiano, que é um povo, na minha opinião, pacífico, um povo civilizado, não é? E é um preconceito também com a mulher, colocando a culpa, mais uma vez, em quem comete o crime e não na vítima. Palumbo, como é que você vê essa situação? Não, ele coloca a culpa na polícia, né? Impressionante a capacidade dele de sempre. Você acabou de falar. Não é culpa na polícia. Você falou agora, é só resgatar um pouquinho aí que você acabou de falar. Eu não posso usar o termo polícia, que ele pega o termo polícia. Você falou. Polícia. Você que falou. Que a culpa é da polícia, você que falou. O que eu falei, Palumbo, para você rebater. Eu já entendi o que você falou. O que eu falei agora é que o problema da existência de muito estupro na Índia e pouca subnotificação é que as pessoas não confiam na polícia. Não, de cada 10 mulheres aqui no Brasil, 8 não registram a ocorrência por vergonha. É Brasil, tô falando de Índia, cara. Mas a mulher, ela é igual em todo lugar do mundo. Para, meu. Você é mulher. Da Índia, cara. Você é mulher. Tô falando da Índia, Você sabe cara. como que é pra uma mulher chegar numa delegacia e dizer que ela foi vítima de uma violência sexual? Palumbo, explica aí. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é isso? Eu tô falando de Índia. Quão constrangedor é pra uma mulher chegar numa delegacia e falar isso? Você tem ideia de como é isso? Uma mulher? Não, você não tem ideia. Claro porque você vive na bolha aí de estudos, mas prática sua é zero. Ele tá preocupado com corte. Zero. Não, que corte? Tá não tô nem fazendo mais corte, irmão. Eu tô falando da Índia. Não tô fazendo mais corte porque você é mimizento e fica reclamando. Eu tô falando da Índia. Entendeu? É por causa disso daí. Você tem ideia de quão constrangedor é pra uma mulher entrar numa delegacia e fazer um boletim de ocorrência? Se você falar que a culpa é dos governantes, eu até acredito. Porque aqui no estado de São Paulo não tem delegacia de defesa da mulher o suficiente para atender essas vítimas. Não tem. Para ela é constrangedor falar que foi estuprada e falar com um marmanjo igual você, igual o Mano, igual o Koba. Seria muito mais interessante para uma mulher relatar isso para a Júlia, que é outra mulher. É muito constrangedor. Por isso, aqui no Brasil, de cada 10 mulheres, 8 se sentem envergonhadas, constrangidas e sequer vão para a delegacia. Enquanto a gente está discutindo aqui, mulheres estão sendo estupradas neste momento no Brasil e não irão na delegacia. Não é porque não confia na lei e na polícia, é porque não tem uma estrutura de atendimento. É culpa do governante e não da polícia. Ô, Palumbo, quero aproveitar que você falou disso. Porque agora... A mulher estuprada aqui lá, a dor é a mesma, o constrangimento é o mesmo, o sofrimento é o mesmo. Palumbo. Entendeu? Se uma mulher for estuprada aqui no Brasil ou na Índia, vai ser ruim pra ela. A pergunta, Palumbo, é por que tem muito caso Põe ele pra apresentar o programa, meu cara. Você tá viajando. Pera aí, ó. Palumbo, eu quero te ouvir. Parece que porque fumou. A gente teve uma novidade. Parece que fumou. Hoje parece que você fumou. Eu não falo mais nada. Hoje você fumou. Ô, Palumbo, eu quero te ouvir. Hoje você fumou. Porque aqui a gente teve uma novidade recentemente, um anúncio feito pelo governo do estado de São Paulo, de que eles vão fazer o seguinte: uma mulher é vítima de violência doméstica ou violência sexual no interior de São Paulo, onde não tem delegada, onde não tem policial civil mulher, né? E eles estão fazendo o seguinte: eles vão colocar um computador, um totem, sei lá, uma tela, que ela vai, em vez de ser atendida pelo policial que está lá no local, ela vai falar virtualmente com uma delegada aqui de São Paulo ou de outro lugar. Como é que você vê essa iniciativa? Olha, a gente tem que preservar essas mulheres.
É muito constrangedor para uma mulher entrar numa delegacia e lá vai ter um monte de investigador, escrivão, delegado e relatar isso para a mulher. É difícil demais. É só uma mulher que pode descrever isso. Então é muito cômodo para a gente, mas ela não vai porque ela não confia na polícia. Não é, você imagina a vergonha, sem contar que boa parte desses estupros é cometido por familiares. A pedofilia é cometida por familiares. Então, para você acusar é difícil. Por isso que aqui no Brasil, de cada 10 mulheres, 8 sequer denunciam esse fato. Então, a gente tem que preservar essas mulheres. Aí você colocar a culpa na polícia. Aqui no estado de São Paulo, faltam mais de 15 mil policiais. Não tem delegacia de defesa da mulher em todas as cidades. Não tem estrutura para atender essas mulheres. E a culpa não é da polícia. A culpa é do senhor governador e secretário de Segurança Pública. Eu estou falando do caso de estupro. Você é muito fácil ficar bufando aqui do lado. Você não é mulher, você nunca foi estuprada. Então é fácil para você ficar falando. Mas eu já atendi vítimas de estupro numa delegacia chamada Capão Redondo, que você não sabe nem onde fica esse bairro aqui. E é constrangedor para o policial, porque você tem que colher o relato dessa mulher, ela fica extremamente constrangida. Depois, para ela voltar na delegacia, é outro constrangimento. Então tem que ter uma equipe de mulheres para atender essa mulher. E não homem. Ô, Júlia Lucy, você como mulher deste programa, eu quero te ouvir. Imagine só uma mulher ter que relatar uma violência sexual, dar detalhes, eventualmente, para um homem. Deve ser, assim, já foi constrangida sexualmente, vai ter que voltar no constrangimento para relatar o caso, né? Como é que você vê essa iniciativa de falar por vídeo com outra mulher? Júlia Lucy. Eu acho uma iniciativa muito boa e... Pensando sobre o caso, por exemplo, eu acho que se acontecesse comigo eu teria, sim, vergonha de falar, né? E olha que eu sou uma mulher que confia, sim, na polícia, na investigação, confio, mas é uma situação tão profunda, eu acho que não sei se existe um crime pior do que o crime de estupro, né? Porque você viola em absoluto a integridade da pessoa, da mulher, emocional, física, não sei nem se tem como haver reparação depois de um trauma desse. Então, por poder falar por vídeo, você abre a possibilidade de a mulher permanecer na casa dela, de ela ter ali um sigilo, de não ter outras pessoas por perto, potencialmente escutando a história dela e principalmente ser ouvida por outra mulher faz toda a diferença também, né? E eu quero destacar um ponto, gente. Existe um estupro que acontece muito no Brasil, que é o estupro dentro do casamento. Tem mulheres que são estupradas dentro da sua casa pelos seus maridos, e esse é um assunto que quase ninguém fala. Mas existe o estupro marital. Quando a mulher, ela faz relação sexual sem querer, mesmo que seja com o marido, nós estamos diante de um caso de estupro. Então, é um tema que eu trabalho também com ele. E quando eu falo, eu observo, assim, na expressão das mulheres que me escutam, o quão recorrente é essa prática. Muitas vezes o marido chega bêbado em casa, está agressivo, acha que a mulher está ali à disposição dele porque está casada com ele e não é. Né? Então, por isso que essa ideia da integridade do indivíduo, da mulher, do homem é tão importante de a gente trabalhar, porque ninguém tem o corpo à disposição de ninguém, mesmo que haja um contrato de casamento ali entre aquelas pessoas. Né? Então, que as polícias estejam preparadas para esse tipo de situação também, porque existe, infelizmente, muito o estupro marital. Com muita polêmica, a gente só está falando de assunto leve hoje aqui, né? Já falamos de liberação ou não de drogas, estávamos falando sobre um caso muito triste de um estupro lá de uma brasileira, espanhola com origem brasileira, que sofreu um estupro coletivo na Índia e que está repercutindo aqui como a polícia e a justiça lida com essa questão, né? Da violação de direitos da mulher. Falamos sobre muitos assuntos e pedia a palavra Felipe Monteiro. Vamos para o intervalo, agora sim, PP com a palavra. Ô, Nelsinho, eu acho que quando você participa de um debate, você tem que ter um mínimo de honestidade intelectual. O Palumbo estava dormindo, roncando do meu lado aqui, quando eu estava falando do caso da Índia, e eu ouvi o termo polícia e pulou do sofá. Polícia, não pode falar mal da polícia. Eu falo mal da polícia de lá, Palumbo. Ah, daqui você não fala. Que é uma realidade... Daqui você defende, né? Que é uma realidade da questão dos estupros coletivos na Índia. A subnotificação, no caso da Índia... porque a população da Índia não confia na polícia de lá, entendeu? Aí tudo que o Palumbo colocou em relação à questão do estupro no Brasil, eu concordo com ele. Eu não sou contra o que ele colocou aqui. É que ele foi pesquisar. Eu fui pesquisar nada. Eu sei, por exemplo, que para uma mulher que é vítima de estupro denunciar
é um problema, primeiro, porque ela tem vergonha. Segundo, porque depois ela pode voltar para casa, no caso de estupro de marido e mulher, e ficar no mesmo teto do cara que estuprou ela. Ou seja, tem várias variáveis, tem muitas variáveis que explicam porque há muita subnotificação em relação ao crime de estupro no Brasil. E tem uma questão que a gente tem que resolver, né? Infelizmente, a nossa sociedade, ela é muito machista ainda. Então nós temos que desenvolver, né, o homem para uma abertura maior para o feminino, né? Porque as pessoas têm que saber desde cedo que quando a mulher fala não, é não. E estupro não necessariamente significa consumar o ato. Às vezes você obrigar uma pessoa a te beijar, a passar a mão numa mulher se ela querer, e isso pode também configurar estupro. A legislação do Brasil é muito ampla para o termo estupro. E a população, o homem, infelizmente, por conta de uma cultura machista, não foi educado para isso. Mas eu não discordo de você em relação ao Brasil. O que eu discordo de você é que quando eu falei da Índia, você achou que estava falando mal da polícia do Brasil. Para com isso, Palumbo. Você abre fala um pouco mal sua cabeça. São 10 horas e 58 minutos. Quem estava no intervalo da rádio está voltando. A gente continua repercutindo aqui a questão da brasileira que foi, infelizmente, estuprada na Índia. Quando ela passava por lá, ela e o seu marido. Eles estavam em uma viagem. Aliás, eles fazem esse tipo de viagem constantemente. Eles são influencers digitais, estavam em um acampamento na Índia quando ela foi atacada por 7 homens que a violentaram sexualmente. A gente está aqui discutindo como é que isso tem sido tratado pela justiça, pela polícia na Índia e no Brasil. Falava o Felipe Monteiro, agora vai falar o Mano Ferreira. Pois é, Aliás, Mano, antes de você falar, eles trouxeram algo interessante que eu gostaria até do seu comentário, que a Júlia falou que existe o estupro do marido contra a mulher, né? Sim. Que é o estupro dentro do casamento. A mulher que não quer ter uma relação sexual e que é obrigada pelo marido. Importante deixar claro que essa espécie de violação também entra na Lei Maria da Penha, viu? Porque ele tem um imaginário comum que Lei Maria da Penha é só violência física. Não é, tem muitos tipos de violência. Violência financeira, econômica, inclusive violência psicológica e também a violência sexual. Então, entra debaixo da Lei Maria da Penha, tem uma punição até mais grave, um tratamento, medidas de segurança, protetiva e tal. Importante para a audiência saber. Mano Ferreira. É um tipo de situação gravíssima, né? Porque você tem a vulnerabilidade do fato de que a vítima habita o mesmo teto do seu agressor. E muitas vezes, né, os dados mostram que muitos dos casos de estupro no Brasil, seja feita por marido com mulher, mas em outros casos, são feitos por familiares no ambiente doméstico. Às vezes, um tio, enfim, situações horríveis que precisam de políticas públicas adequadas por parte do poder público. E aí, quando a gente fala em confiança na polícia, isso não quer dizer necessariamente que seja culpa do policial, pessoa física. Porque quando a gente fala, por exemplo, em ter mais mulheres nas delegacias de atendimento à mulher, é uma medida para aumentar a confiança na polícia. Então tem uma questão de que o tratamento institucional, quando a gente pensa como fazer com que o cidadão, no caso a cidadã, se sinta mais acolhida nesses casos, isso também é uma forma de aumentar a confiança na instituição. Então, a gente precisa fazer esse debate sem achar que quando você fala que é preciso aumentar a confiança na polícia, você está criticando os policiais, pessoa física. Existe uma série de aspectos da instituição que muitas vezes a responsabilidade é muito maior do governante e não do policial, que ajudam a ampliar a confiança na polícia. Pediu Palumbo? Então agora vamos colocar os pingos nos is. Quem contrata chama-se governador do estado de São Paulo, de qualquer estado do Brasil, e secretário. A polícia, o policial, não pode ser culpado porque faltam delegacias, porque faltam escrivãs, porque faltam delegados, porque falta delegacia de defesa da mulher. E quando então peço para vocês falarem governantes e não policial. O policial, o delegado geral não pode, vou abrir um concurso aqui e vou acabar com esse déficit de 15 mil policiais na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ele não tem autonomia para fazer isso, mas o governador tem. Mas o secretário pode pedir para o governador fazer. Então é muito fácil ficar atacando pedra na polícia o tempo todo, como se ela fosse a grande vidraça. A grande verdade é que a polícia ela faz muito pelos poucos recursos que tem. Principalmente polícia civil
polícia científica e polícia penal, que estão sucateadas, falidas e mas muito mal paga mesmo. A Polícia Civil é um dos piores salários do Brasil aqui no estado de São Paulo. E isso é uma vergonha. Não cabe aos policiais resolver isso, e sim aos governadores. E 34% de déficit, né, na polícia, tem esse detalhe também. Sabe um ponto interessante? Falando de medidas de aumento de confiança na instituição. Existem evidências científicas, estudo do professor Leandro Piquet, de que, inclusive, o uso de câmeras aumentou os casos de notificação de violência doméstica, que as mulheres se sentiram mais seguras em relatar casos de violência doméstica para policiais que usavam câmeras. Fiquei impressionado que ninguém pediu para te contrapor aqui. Ah, pediu sim, olha lá, a Julinha Lucy. Fala, puxou a questão da câmera, Ju. Só que a gente tem um minutinho só. Ju, vai lá, com você. Não, eu não vou entrar na câmera, não. Eu vou ler um comentário aqui que chegou no meu Instagram, falando assim: agora o marido tentar fazer sexo com a mulher, com a esposa, é estupro. Aí ela vai, liga na delegacia e diz que sofreu. Para complementar, ele colocou aqui: o cara vai preso por conta da fala da mulher, então é melhor ficar solteiro e procurar a garota de programa. Bom, é interessante receber esse comentário, porque vamos deixar muito claro, não é porque houve o casamento que a mulher se submete. Repito, ela tem que querer ir para a cama, ela tem que querer fazer sexo, mesmo que seja com o marido. Assim como existe ali uma necessidade de definir quem é que vai fazer trabalho doméstico, a repartição das tarefas domésticas. Não existe nada implícito no contrato de casamento de que a mulher vai ficar exclusivamente sozinha por conta da casa, ou que o corpo dela está 100% disponível para o cara. Se ainda tem homem que pensa que vai casar para ter uma escrava, seja para cuidar da casa, seja para ser sexual, reveja os seus conceitos. Você não está buscando um casamento. Casamento é onde você tem dois adultos que se respeitam, que se amam e que dialogam para fazerem as coisas juntos. E não uma relação em que uma pessoa já entra devendo e se submetendo completamente ao outro. Não é assim. Isso não é casamento. Então, nesse caso, querido, vá sim para a garota de programa.